Olá, boa noite, internautas do Facebook. Estamos todas aqui reunidas para conversarmos um pouquinho hoje com essas mulheres maravilhosas, poderosas. E permita-me me apresentar. Eu sou Alessandra Bernardino, sou formada em pedagogia, trabalho diretamente na Coordenadoria Regional de Educação, sou coordenadora da Educação das Relações Étnico-Raciais na referida coordenadoria, sou militante do Movimento Social Negro, articuladora das comunidades quilombolas, já fui presidente do Conselho Municipal da Mulher do município de Joinville, tenho uma militância muito forte também na questão política, porque tenho referência familiar e a minha referência em todos os lugares aonde eu passo são referências femininas. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa primeira live. É um momento histórico para Joinville em todos os sentidos. Fiquem muito à vontade, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e vamos dar continuidade à nossa live Juntas por Joinville. Eu gostaria de iniciar falando com a Valéria Nunes. Valéria, quem é você? Boa noite, é um prazer estar com vocês, é um prazer, Alessandra, estar contigo hoje, minha companheira de muitos anos de projetos na escola. Já dando início a isso, eu sou professora há 22 anos, 19 anos aqui em Joinville, sendo 19 anos aqui no bairro Paranaguamirim, na escola Juraci Brosig, bairro onde também eu moro. Sou casada, mãe de 2 filhos, e desde a minha história como professora, também eu sou militante sindical, não deixo de ser, mas foi um prazer tão grande te ver aqui hoje, que aí já me lembrou a minha luta na questão ético-racial, os meus trabalhos, a minha busca pelo conhecimento dessa história. Hoje é tão lindo que aqui atrás estão os livros, né, que sobre isso. Parece que foi combinado, né? Se fosse você que estaria aqui hoje. Eu sou já militante, né, antiga, como eu já falei, da luta sindical, mas também sou militante orgânica do PT, sou secretária de formação, pertenço também ao movimento coletivo de mulheres da CUT. Veio a ideia, né, muito forte de fazer parte do legislativo, como uma outra frente de atuar, desde o ano passado. Eu já na escola fazia minha militância na escola, então eu sou conhecida no bairro, já pela questão da minha militância, conhecida no meio dos professores pela militância sindical. E eu acho que, não sei se tem mais alguma coisa, eu também dei aula na rede pública do Paraná por 2 anos, no início da minha carreira, antes de chegar aqui. E no CINT, eu estive no CINT regional no período de 2010 a 2013, e eu ainda continuo, tá, na militância do CINT. E tenho, né, nesse coletivo Juntas por Joinville, eu encontrei uma maneira de dar vazão a algo que para mim já era uma coisa também de família. A minha mãe
ela já fez parte de um coletivo feminino também, de economia solidária na época, e eu já vivi isso na prática. Então, para mim, fazer parte de um coletivo já era algo que vem de família. Então, quando eu me propus a ser candidata, a relação que tu tens com o coletivo Juntas por Joinville. Era essa a nossa próxima pergunta. Então, mas pode continuar. Exatamente. A minha relação com o coletivo vem justamente sobre isso. Eu já tinha essa relação de coletivo, uma pela questão da vivência que eu tinha com a minha, né, de ver a minha mãe participar desse coletivo feminino, né, da economia solidária. Então, eu já participei dessa construção dela, de toda a minha infância. E aí, para mim, ser vereadora, né, participar de um processo legislativo, mas participar sozinha, era algo muito desafiador. Mas eu já tinha isso em mente, né? Eu já tinha isso em mente. Mas tinha essa proposta, né, de, como a gente diz, inverter essa base da pirâmide. Como inverter essa base da pirâmide legislativa? E quando eu conheci o projeto, isso me encantou profundamente, porque era tudo que eu conhecia, como sindicalista, que a gente trabalha no coletivo, como professora, porque a gente trabalha no coletivo, e isso, quando elas me convidaram para né, me apresentar ao coletivo, eu já fui com os braços abertos para conhecer e me apaixonei por isso. Porque seria uma forma, né? Era juntar as duas coisas que eu tinha vontade, de entrar no legislativo, mas entrar de uma outra forma, que era como eu digo, com a pirâmide invertida, né? O coletivizar a política, né? Que é o que a gente precisa hoje, mudar essa visão de política que nós temos. E nós nos damos, a gente diz, né, que a gente fez um casamento, né, a gente fez um casamento político, onde a gente discute, a gente conversa, e isso, para mim, é o mais interessante do coletivo. Por quê? Porque eu vou dar meu nome, né, isso é fato, né, a legislação, ela não permite ainda, né, já tem projetos de lei, a gente estuda isso, já tem projetos de lei, mas, por enquanto, isso não tem permissão ainda. Então, eu vou dar meu nome para isso. E isso é um passo importante, não é qualquer um que faz, né? Mas o mais interessante é que nós sabemos que nós não somos as únicas. Nós vamos ter 4 mandatos coletivos em Santa Catarina. Ontem eu descobri que vai ter um mandato coletivo de homens da construção civil. E eu fiquei muito feliz com isso. De saber que nós não vamos ser as únicas. Então, participar de um mandato coletivo, dar meu nome para agregar que a Patrícia desenvolva o projeto ambiental dela, que a Iraci desenvolva o projeto cultural dela, né, a Ivonete, a Juscelia, a Mônica desenvolva os projetos dela, e que eu vá ecoar isso dentro da plenária, para mim isso é uma satisfação enorme. Eu não me vejo... Ótimo, Valéria, ótimo. Nós vamos conversar mais um pouco ainda, tá? Agora, nós vamos passar para Iraci e vamos fazer a mesma pergunta. Quem é você, Iraci? Mas antes de você falar, Iraci, tem uma pessoa muito especial na nossa live, que é o Robson Benta. Quero mandar um abraço fraterno, meu grande amigo, sou admiradora. E temos também a Betinha e a Tuzi. Um abraço, queridas, saudades. Vamos lá, Iraci, quem é você? Zeffeld, joinvilense, nascida aqui, né? Tenho família de Rio Bonito, então eu passei minha infância, adolescência, juventude, né, em Rio Bonito, Piraberaba, naquela região. Atualmente eu moro no bairro Vila Nova, já há 9 anos.
casada com o Robson Benta, aí, nosso professor de teatro, e com ele eu compartilho, né, o trabalho dentro do em Joinville, que a gente ajudou a fundar em 2011, e aonde a gente desenvolveu o programa de formação cultural Arte para Todos, né? Então, eu sou produtora desse programa, né? Mas a minha formação, ela vem do jornalismo, eu fiz faculdade de jornalismo em Itajaí, então eu comecei minha carreira trabalhando com assessoria de comunicação, trabalhando em agências de comunicação, comecei trabalhando na assessoria de comunicação do Festival de Dança, e depois coordenei o Festival de Dança por muitos anos aqui em Joinville, trabalhei com produção de eventos, e fui migrando em várias atividades, sempre sempre ligado, né, à comunicação, eventos, gestão e produção cultural. Então, eu estou 20 anos mais ou menos nessa trajetória, e sou mãe, né, tenho um filho de 9 anos, faço parte de um coletivo de teatro chamado The Mães Teatro Playback, aqui de Joinville, onde a gente trabalha as questões da maternidade, né, dos direitos da mulher, da mãe, né, a questão da violência obstétrica, todas essas questões nos nossos espetáculos, na nossa relação com a comunidade. Faço parte do grupo de teatro Arte para Todos, que é um grupo de teatro formado por pessoas com e sem deficiência, né, e atuo também num trabalho com a oficina de teatro do SOIS, com o laboratório de teatro do NAIP, aqui em Joinville, sempre no campo da inclusão. E agora estou nesse espaço, né, mais um espaço de coletivo, né, que é o Juntas por Joinville. Sou militante da cultura, né, tenho uma atuação forte, comecei trabalhando como produtora, né, depois fui incorporando o meu lado artista, tinha feito curso de teatro na Casa da Cultura, antes de entrar na faculdade, mas aí retomei o teatro dentro do IMPAR, dentro do Arte para Todos, né, trabalhando como atriz, trabalhando com dramaturgia e produção, e dentro desse aprendizado no trabalho da cultura, já fui integrante do Conselho Municipal de Política Cultural em 3 gestões, e desde o início desse ano, eu faço parte de um movimento aqui em Joinville que chama, o Movimento Mobiliza Cultura Joinville, né, que defende a questão do Sistema Nacional de Cultura, do Sistema Municipal de Cultura, que atua, a nossa proposta é fortalecer o Conselho Municipal de Cultura, mas principalmente trabalhar pela justa implementação das políticas culturais da cultura aqui em Joinville, né. Então, esses são os meus lugares, né. Cultura, inclusão, diversidade, é onde eu atuo. Certo. Mônica, quem é você? Sou a Mônica, né? Estão me ouvindo? Estão, né? Sou a Mônica, tenho 49 anos, sou casada, tenho 2 filhos e uma neta. Sou joinvilense, nasci no Boa Vista, mas hoje eu moro no bairro Santo Antônio. Sou formada em educação, tenho graduação em educação física, em gestão de eventos e pós-graduada em gestão escolar. Após a minha faculdade, eu iniciei como empreendedora mulher. Eu montei um centro de educação infantil com a minha irmã, que é pedagoga. Então, durante 5 anos, eu dei aula e administrei o CI. Após, né, esse período de 5 anos, eu fui dar aula de educação física nas escolas municipais, estaduais, e eu destaco a instituição Agidev, onde eu dei aula para as crianças com deficiência visual, e dei aula de academia, né, aula de academia para os jovens e adultos com deficiência visual. Então, junto com o professor Amauri, que era técnico paralímpico da seleção brasileira, eu participei com esses jovens e adultos em competições. Daí, assim, foi desafiador para mim na época, né? Mas muito gratificante, contribuiu muito para a minha carreira e para o meu pessoal, né? E também eu queria destacar que no governo Carlito,
eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Comunicação, onde a gente implantou o projeto Orçamento Participativo, que eu pude participar, né, na organização do Orçamento Participativo, onde a gente ouvia a comunidade, onde a gente estava em todos os bairros. Quero falar também, fiquei na Secretaria de Comunicação num período de 2 anos. Depois eu fui para a Fundação Cultural, onde eu fui coordenadora do Teatro Juarez Machado. No Teatro Juarez Machado, né, a gente trabalhou com vários eventos sociais, né, a gente tinha acesso a vários eventos sociais, eventos educacionais e culturais. E hoje, nessa pandemia, né, como faz falta a educação, a cultura, como a gente tem que dar valor, né, a esses profissionais, esses artistas de Joinville, como faz falta para a gente, né, nesse momento de pandemia. Obrigada, Mônica. Depois nós voltamos a conversar, senão Então, tá bom. a gente vai estourar tudo. Vamos lá. Juscelia, quem é você, Juscelia? Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo. Eu sou Juscelia Mendes, sou empresária, mas principalmente de um tempo para cá, após fazer a faculdade de cursar o curso de Direito, estou buscando aí trabalhar sempre trabalhei como voluntário em muita coisa, e nos coletivos mistos e de várias atividades em Joinville, onde por quase 23 anos eu estive dentro da AJORPEME, em vários cargos, também na área de segurança, onde a gente também trabalhou com os CONSEGs e criamos até a ACONSEG. Na AJORPEME, a gente teve a ideia de criar o Instituto AJORPEME, onde fala da responsabilidade social, onde cuida disso, né? Então, sou uma militante social também, além de outras tantas coisas, como mãe, avó, mulher, esposa, enfim. E estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês. Célia. Vamos agora para Patrícia. Quem é você, Patrícia? Vocês conseguem me ouvir? Eu não ouço nenhuma de vocês. Eu estou ouvindo, então, vocês pelo Facebook que está rolando lá no outro computador. Então, se vocês tiverem algum problema para me ouvir, deem um toquezinho com a mão que a gente tenta fazer alguma coisa. A live é assim, né? Tem dessas. Então, muito boa noite a todas vocês. Para quem eu ainda não tinha encontrado, não tinha dado boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo, que têm algum apreço pelas nossas pessoas. Então, meu nome é Patrícia da Silva, eu sou bióloga, eu sou nascida aqui na cidade de Joinville, então eu tenho 41 anos, já faz muitos anos, né, que eu moro aqui em Joinville. Morei sempre e criei lá, porém, quando me casei há 17 anos com o Luiz, meu atual esposo, nós viemos morar na área rural de Joinville, porque eu, como bióloga, já tinha essa grande paixão por estar no meio do ambiente natural, e ele, como cursou turismo com ênfase em meio ambiente, também tinha essa vontade. Então, juntou ali a fome com a vontade de comer. E nós viemos, então, morar em Piraberaba, e estamos há 17 anos, então, morando aqui no bairro Piraberaba. Eu me formei em biologia no ano de 2000, aí fiz uma pós-graduação em gestão ambiental, depois uma de fitoterapia. Essa pós-graduação de fitoterapia é a profissão que eu atuo hoje. Eu tenho uma linha de fitocosméticos artesanais e naturais, onde eu produzo os extratos das plantas, incorporo
esses extratos com os princípios ativos em bases de sabonete, shampoo, creme hidratante, enfim. Então, essa alquimia me é muito, muito prazerosa. Eu tenho 2 filhos, um de 15 anos e um de 11. Ambos estudaram e estudam na escola de Piraberaba. Eu também já trabalhei, assim que eu saí da faculdade, eu trabalhei muitos anos, aproximadamente uns 10 anos, como professora na rede municipal de Joinville, principalmente, mas também já atuei na e na particular, desenvolvendo trabalhos, dando aula de ciências e biologia, mas também desenvolvendo trabalhos de educação ambiental, né, nos temas transversais curriculares. E também atuei na gestão do prefeito Carlito, que foi um enorme prazer, num programa maravilhoso de implantação da fitoterapia no SUS, aqui de Joinville. Então, nós conseguimos desenvolver muitas atividades com relação a trazer do SUS federal algumas plantas que são liberadas por eles para fazer a distribuição nos postos de saúde para as pessoas, para os médicos prescreverem e as pessoas poderem usar. A gente sabe que as plantas medicinais não podem ser usadas de qualquer maneira, né? Então, isso só a partir de prescrição médica, e aí, então, não serviria para toda e qualquer doença, e sim para aquelas que o médico avaliasse que seria possível utilizar. Então, trazendo segurança e qualidade para os pacientes e para os médicos, mas também uma diminuição bem grande no gasto público com aquisição de remédios, que muitas vezes podem ser trocados. Não é toda gastrite que pode ser tratada com planta medicinal, mas existem gastrites que pode. Então, tudo que pode ser substituído dentro da avaliação médica científica era interessante de fazer essa troca. Eu acho que era isso. Tem mais alguma coisa que... Sim, na próxima rodada nós vamos perguntar algo a você também. Agora, nós vamos falar com a Maria Ivonete, que me fez o convite em nome de todas vocês. Eu gostaria de agradecer. Gostaria, nesse momento, de mandar um abraço para a Angelita, para a Ana Lísia, para a Raquel Queiroz, para a Silvia, para a Elizabeth e para a Andresa. A Andressa está parabenizando a live por ter esse momento inclusivo. Então, nós queremos também agradecer a participação da Hanna conosco aqui. Antes da Maria Ivonete falar, eu gostaria de ler uma frase de uma grande atriz que nós tivemos, Ruth de Souza, que serve para nós todas. Entre existir e ser notado, há uma única diferença: a coragem. Coragem é aquilo que faz com que uma pessoa subverta a ordem, desobedeça as regras, rasgue os dogmas e haja para esse momento. Maria Ivonete, quem é você? Nossa, Alessandra, agora você me deixou emocionada, me tirou já um pouco. Primeiro, queria te dizer, querida, assim, muito, muito obrigada por você fazer esse momento com a gente, né? Para nós é um momento histórico, assim, porque realmente é uma coragem, né? A gente poder construir um coletivo na cidade de Joinville, né? E colocando as mulheres como protagonistas. Quem sou eu? Eu sou Maria Ivonete Peixo da Silva, eu sou casada há 33 anos, tenho um esposo maravilhoso, 2 filhos já adultos, né? Ainda não tenho netos. Eu, quando olho para trás, sempre me espelho na minha mãe, que foi uma guerreira, né? Uma pessoa com quem eu tenho, assim, uma relação de representação de mulher muito forte, e nas minhas irmãs, que também são minhas almas gêmeas, assim como mulheres, né? E eu tenho uma carreira acadêmica
graças a Deus, longa, né, às custas de muito trabalho. Eu comecei na educação infantil, lá em 81, e finalizei em 2011 na educação superior, e continuei na pós-graduação, fazendo cursos. Tenho mestrado em educação e cultura, minha área é educação e cultura. Na questão profissional, eu vim, né, trabalhando com a educação, fui coordenadora, supervisora, diretora, né, sempre assumi muita liderança. Eu acho que isso é um pouco do meu genes, né, da minha natureza de liderança. Ganhei muito isso com a minha mãe, que era uma mulher, uma grande mulher, e exercia na profissão cargos já na Câmara de Vereadores, como diretora de comunicação, assessora política, né? Mas sempre pensando nas políticas públicas. Eu, quando ocupo um lugar, né, na política, quando eu estou na política, porque a gente, quando exerce um cargo, é chamado para um cargo, a gente é chamado só para o cargo, né? Para a gente poder fazer pela cidade, fazer pelos cidadãos. Então, sempre assim eu me coloquei. Então, eu já exerci vários cargos de gestão política, com isso eu ganhei muita experiência, graças a Deus. Hoje, inclusive, eu faço assessoria aos municípios ligadas à gestão pública de projetos. Na universidade, sempre me destaquei e sempre procurei trabalhar mais com aquilo que a gente chama de extensão universitária, né? Porque eu sempre gostei de construir grupos, trazer as mulheres em cooperativas, agir na gestão, juntar pessoas, enfim, né? Fazer essa coisa junta, misturada, que não é fácil. A gente chora junto, a gente constrói junto, e é muito caro também emocionalmente, mas eu não desisto. Acho que isso é um pouco a minha marca, né? Então, essa é a Maria Ivonete. É a Maria Ivonete que quis também construir, junto com essas mulheres lindíssimas, esse Junta para Joinville, que a gente vai explicar um pouquinho mais aí, que relação isso tem com a política, que não tem só com a política, né? Porque a Valéria não é só a nossa primeira experiência de tornar uma mulher na Câmara de Vereadores, por um coletivo político. Nós queremos fazer muitas outras mulheres assumir o poder nessa cidade. E aproveitando, então, Maria Ivonete, para você, qual é a relação que você tem com o coletivo Juntas por Joinville? Para mim é um projeto, né? Um projeto de vida também. Ele nasceu de uma pesquisa já há bastante tempo, como disse a Valéria, né? Esses coletivos, eles não são novidade, principalmente no mundo, eles nasceram muito nas periferias, ligado aos movimentos sociais, ligado às minorias, que hoje não pode se dizer que são minorias, né? Mas vamos dizer que nasceu da voz que não poderia ser escutada, que não conseguia ter espaço para ser escutada. Então, vamos dizer assim, né? Se inspirando nisso, nós criamos a ideia, junto com essas mulheres que estão aí, de construir esse coletivo feminino político, que é um coletivo que eu tenho, né, como tarefa, assim, nesse momento de fazer o processo de coordenação para uma campanha política, mas que não se esgota, não se exime nessa campanha política, né? Nós queremos ser mulheres posicionadas em diversas áreas da política, queremos incentivar, porque a política é uma ação de poder, né? E o poder, ele pode ser muito bom se a gente souber usar esse poder. Quando a gente ganha uma liderança, seja como uma supervisora, uma coordenadora, mesmo a liderança que a gente faz dentro de casa como mulher, né, tem uma tarefa social muito importante. Então, nós queremos garantir esses espaços de poder para as mulheres, e eu acho que essa é a minha relação com o coletivo, que esse coletivo lute, né, para além das campanhas eleitorais, para que as mulheres tenham poder em diversos setores, né, tá aí, e inclusive fortalecendo esse poder, né? Vocês já viram que essas mulheres são bem posicionadas, elas têm já um exercício de poder. E gostaria de lembrar também que o Juntas já faz parte de uma rede de mulheres. Muitas estão por trás de nós, que nesse momento não podem aparecer como nós. Por quê? Porque a sociedade ainda é muito, né, persecutória conosco, mulheres. Então, muitas não podem aparecer por questões profissionais, outras por questões de raça, de cor, né? Outras por perseguição mesmo, de violência.
de enfrentamento do machismo, mas elas estão conosco. E nós vamos ser tão fortes que uma hora elas vão aparecer aí nessas 1000 telinhas. Isso mesmo, obrigada. Eu vou passar para a Mônica, para saber da Mônica a relação dela com o coletivo Juntas por Joinville. Só queria complementar ali que hoje eu atuo na área de eventos como empreendedora mulher, tá? Eu quero dizer que eu fui convidada a participar desse coletivo, né? Porque era um coletivo de mulheres em defesa das mulheres, em defesa dos jovens, das crianças e dos idosos. E quero dizer que nós somos 6. E essas 6, elas se multiplicam, né? Elas são de várias áreas e elas vão se multiplicar. E ela pode estar em contato em várias regiões, em vários bairros. Ela pode estar lá ouvindo toda a comunidade, toda a sociedade. Então, eu quero dizer que nós vamos multiplicar esse Juntas por Joinville. E outro diferencial é que os interesses também pessoais, né, por ser um coletivo, elas são neutralizadas. E isso é muito importante, né, a gente destacar isso. E destaco que o coletivo também tem um canal de comunicação, né, e que todas vocês que estão ainda agora nos ouvindo podem entrar, podem opinar, podem dar sua opinião, pode contribuir com o coletivo. E esse canal não vai ficar somente agora, nós queremos ter sempre esse canal com vocês. Então, eu convido todas vocês a participar do coletivo Juntas por Joinville. Seria isso. Certo, obrigada. A Valéria já nos relatou, né, qual a relação dela com o coletivo, né, Valéria? Agora, então, vamos passar para a Juscelia. Juscelia, qual a relação com o coletivo Juntas por Joinville? Então, a minha relação com o coletivo veio através de um convite da Maria Ivonete e da Elizabeth, da Betinha, e com a proposta de fazer diferente. Eu, como já fui candidata em outras vezes em Joinville como candidata a vereadora, então eu tenho um histórico, né, de muita luta, de muito enfrentamento, inclusive por ser mulher, inclusive por ser petista. São enfrentamentos que, dentro de um universo como o meu, de empresarial, ele é um pouco bastante, às vezes, resistente. E, com esse convite, eu vi ali essa oportunidade, a oportunidade da gente se fortalecer enquanto mulheres para alçar o poder político, que para uma sociedade, para uma Joinville tão conservadora, precisa essa força maior, onde a mulher busque votar na mulher, onde a mulher consiga, através da união de forças, estar nesse contexto e provocar, como citou, como já ouvi a Maria Ivonete às vezes falar, provocar mudanças, alterações, que nós precisamos avançar e acreditar em nós mulheres. Nós, mulheres, precisamos acreditar que nós possamos fazer um mandato, tá, juntas, onde a Valéria está ali na frente, junto, fazendo esse trabalho, enfim, conosco todas também, para que Joinville possa ver em nós a possibilidade de mudanças de comportamento na política que é tão necessária. E esse é um desafio para nós, assim, que superamos, como citou a Mônica, muita coisa, porque a gente vai juntas nisso. E eu quero convidar quem está nos ouvindo
que venha, que participe, porque só desse jeito a gente fortalece cada uma de nós mulheres. Cada uma de nós podemos e precisamos avançar, porque nós somos maioria na sociedade e a gente está mal representadas dentro do parlamento, dentro das instâncias de poder. Então, eu convido a cada uma de vocês que estão nos ouvindo, venha conosco, participe. Obrigada, hein? É isso, né, Alessandra? Certo? Agora nós vamos conversar um pouquinho com a Iraci, com a relação dela com o coletivo Juntas por Joinville. Como é que eu cheguei aqui, né? Então, também, né, convite a essa pessoa, Maria Ivonete, mobilizando os encontros, né? Eu já conhecia todas as mulheres que estão aqui nesse grupo e algumas outras que estão aqui, como a Ivonete falou, que não estão aqui na frente com a gente, mas estão juntas, né? Mas nunca tive uma experiência muito de proximidade com esse coletivo, né? O meu lugar de coletivo, ele se construiu muito no trabalho de produção de eventos, né? Então, na experiência que eu tenho de gestão, que eu coordenei por cerca de 8 anos, o Festival de Dança de Joinville, trabalhando com equipes, e outros eventos da cidade, trabalhando com equipes simultâneas, então, assim, esse fazer coletivo já era uma prática da minha vida. Mas depois que eu vim para dentro da equipe do IMPAR, né, que eu ajudei a fundar esse instituto, que é o IMPAR aqui em Joinville, a gente fundou o IMPAR em cima de um conceito que a gente chama de associação de núcleo vazio, onde, lógico que estatutariamente uma instituição tem, por exemplo, um diretor, um presidente e tudo mais, mas as decisões, elas são tomadas no coletivo. Então, mesmo que você tenha alguém que esteja na liderança desse projeto, da instituição nesse aspecto, naquilo, ela não tem o poder de tomar decisão sozinha, isso precisa ser tomado como coletivo, tem que ser tomado. Então, essa prática, né, de gestão compartilhada, de gestão de núcleo vazio, de administração de núcleo vazio, que já é utilizado na área corporativa, em grandes instituições também, é um modelo que vem se replicando, e é uma forma onde a gente encontra soluções, porque as áreas de conhecimento são muitas, né? Em qualquer atividade que a gente vai desempenhar, a gente não dá conta de fazer tudo, e de saber tudo, e de estudar tudo, são muitas especialidades. Eu fico imaginando, né, por que um prefeito tem que ter um monte de secretários especialistas nas suas áreas? Por que um presidente precisa ter um monte de assessores? Por que essas pessoas... Porque ninguém tem a capacidade de saber tudo sozinho. E no legislativo, né, a gente percebe isso, né? Então, assim, eu sou uma pessoa da cultura, eu atuo nesse campo. Eu comecei a estudar política pública porque eu comecei a perceber que não existiam pessoas na gestão pública, principalmente no legislativo, nesses lugares, com entendimento disso. Falta, né? Gente na administração pública e no legislativo com entendimento dos processos em cultura. Então, a partir desse momento que eu fui entendendo, a gente comecei a perceber que, e até assim, nos movimentos, então, tanto do Conselho de Cultura, hoje no Cultura Movimento, as pessoas dizem, a gente precisa ocupar esses espaços. Não adianta eu cobrar do legislador, por exemplo, do vereador, que ele entenda de cultura, porque ele tem que entender de tudo da cidade. Então, ele precisa ter uma equipe muito forte para poder se desdobrar nisso tudo. Essas ideias todas, esses conceitos todos, já estavam na minha cabeça. Quando chegou essa proposta do Juntas, e eu já vinha acompanhando algumas ideias de mandatos e de gabinetes coletivos de alguns outros estados, principalmente dentro dos grupos de ativismo social mesmo, e muito dentro da área da cultura, eu disse, nossa, isso em Joinville me interessa muito, né? Porque nós estamos, nos últimos anos, passando por uma situação muito triste de desestruturação do sistema municipal de cultura na cidade, né? Falo isso porque eu estava lá dentro do Conselho de Cultura, acompanhando e tentando fazer, assim como várias outras pessoas que estão ainda no Conselho e estão no movimento cultural, tentando fazer, mas a gente não consegue fazer política pública aqui do lado de fora, sendo sociedade civil, a gente precisa estar lá dentro, né? E aí, quando veio, eu primeiro achei a ideia, a proposta de
criar esse lugar, esse ambiente da coletividade próximo ao legislativo, maravilhoso. Empoderar as mulheres para assumirem esse papel é espetacular, é um lugar de acesso. Eu jamais me colocaria sozinha nisso se eu não tivesse um grupo. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para fazer, tem filho, tem família, tem o trabalho, tem isso, tem aquilo. Parece que a gente não consegue tirar a cabeça para ficar só naquele lugar. E aí dá medo de ir sozinha. A gente tem medo. Muitas mulheres não vão para esse lugar por medo da pressão, da sobrecarga. A gente sabe que é um ambiente agressivo, masculinizado, opressor, né? Mas aí, estando de lado, de mão dada com esse time de mulheres, dá vontade de... A gente tem coragem para revolucionar o mundo. Talvez a gente não consiga revolucionar o mundo, mas que a gente vai provocar, pelo menos, reflexões. E a gente vai provocar em outras mulheres a coragem para se posicionar, a gente vai. Esse, para mim, já é o nosso grande ganho, estar até aqui. Então, eu comecei como uma apoiadora do coletivo no início da discussão, no início desse ano, e hoje eu estou aqui para estar junto, para atuar aonde for, porque eu acredito nessa ideia. E eu acredito muito na divisão de poder, na equidade de direitos, seja entre homens, entre mulheres, entre pessoas de raças diferentes, entre velhos e crianças, né? Não precisamos, a gente tem que acabar com essa hierarquia, né, de quem manda e obedece. Isso está errado, a gente não pode mais. Esse sistema que a gente está vivendo aí não dá mais conta de quem nós somos hoje como sociedade. Enfim, eu sou juntas por enfim. Exatamente. Nós temos uma pergunta, e eu vou passar essa pergunta para a Valéria nos responder. Quais são, de forma geral, as políticas públicas que o coletivo Juntas por Joinville defende, prioriza? É uma pergunta da Angelita Ferreira. Muito obrigada, Angelita, pela sua participação. Valéria? Pois então, escutando aqui, estão me escutando? Sim? Escutando a fala de todas, fica bem evidente, né, quais são as nossas bandeiras. Inclusão. Hoje eu conversando com algumas mulheres de um grupo, e uma professora que trabalha comigo, e aí elas perguntaram para mim o que era o coletivo, né, e quem eram as mulheres do coletivo, e aí eu fui nomeando o que cada uma fazia, e aí na hora de falar da Iraci, eu ainda citei a Iraci, e o que a Iraci fazia, né, com o Projeto Ímpar, eu falei para ela, olha, Kate, sabe que a Iraci tem um trabalho que me pega, né, pega no coração. E na hora dela já falou, ela trabalha com inclusão. Eu falei, sim, por conta que na escola a gente tem os alunos de inclusão, e eu compro muitas brigas na escola por conta dos nossos alunos de inclusão. Então, das nossas bandeiras é a questão da inclusão. Se fôssemos pegar por cada uma de nós, né, as bandeiras que nós traríamos, né, nós colocaríamos aqui as bandeiras, mas como foi perguntado a mim, eu vou colocar no geral quais são as nossas bandeiras. Então, eu sempre luto pela questão do acesso. É uma briga que sempre eu tive dentro da escola, que é a questão do acesso para o jovem, a questão da cultura, que o jovem, tanto da periferia, ou como eu escutei uma frase ontem, troca o nome da periferia, que é tão batido e às vezes pejorativo, né, das franjas da cidade, ao acesso à cultura, ao acesso ao ensino superior, ao acesso ao esporte. Essa é uma bandeira. O empoderamento da mulher, que aí não tem como, né, nós somos um coletivo feminino, feminista, né, como alguns falam, né, a gente tem um preconceito ainda de falar a questão feminista, mas aí o empoderamento da mulher que passa pela questão do empreendedorismo da mulher, ou seja, da questão da renda. Então, essa mulher, para ela poder se empoderar, poder ter seus direitos, ela precisa da questão da renda, então é uma outra questão nossa.
Aí nós temos a Juscelia, que tem a questão da defesa das mulheres que sofrem abuso e que sofrem violência, né? A Juscelia trabalha nessa área. Nós temos a Mônica, que é a empreendedora, então é uma outra bandeira da Mônica, mas a Mônica também é educadora. E nós temos a questão do meio ambiente, que é muito forte, a nossa bandeira com o meio ambiente, daí com a Patrícia, então a defesa do meio ambiente. Então, essa é a grande vantagem, eu acho que se as pessoas que se coloca no mandato coletivo, é essa gama que nós temos de pessoas que têm, né, qualificações e que nós podemos levar para a Câmara de Vereadores uma grande, né, acho que foi a Mônica ou a própria Patrícia que colocaram aqui, que nós não sabemos tudo. Né? Os vereadores ou todas as pessoas não sabem, não têm conhecimento de tudo. Eu não conheço o meio ambiente, mas eu tenho uma preocupação muito grande com o meio ambiente, mas eu não tenho esse domínio. Se eu fosse para a Câmara de Vereadores sozinha, como que eu ia tratar do meio ambiente se eu não tenho esse conhecimento? Mas a Patrícia tem. E ela vai ter o seu lugar de fala dentro da Câmara de Vereadores, porque ela vai fazer o seu projeto. A inclusão vai estar dentro da Câmara de Vereadores, porque a Iraci vai estar ali defendendo esse projeto, vai estar ali fazendo os projetos, e eu vou estar levando para o plenário, porque infelizmente nós não temos a lei para que todas possam ir para o plenário levar isso. Nós vamos estar trabalhando com a questão, né, que é uma... a gente já teve na semana passada a live com a Maria Ivonete e uma delegada, uma psicóloga, com o padre Ivan, sobre a questão da violência contra a mulher. Nós precisamos de mais lugares para que as mulheres possam, quando sofrem violência, possam ir para sair da casa, né, casas de passagem. Nós temos que fazer projetos para que isso aconteça. Mas como que nós vamos fazer isso? Nós temos a Juscelia, nós temos a Maria Ivonete, que tem esse know-how, mas quem que vai levar isso para a plenária? Nesse caso, sou eu, mas temos elas para fazer isso. A Mônica, nós somos da educação, nós temos essa questão da educação, nós vamos fazer projetos voltados ali para a questão da educação. Então, as nossas bandeiras são amplas por conta disso. Agora, uma coisa que vai ficar claro ali, um mandato coletivo, ele não deixa de fora a população. Ele já traz consigo que a população vai junto. E é uma outra bandeira que nós temos. O plenarinho da Câmara, ele vai funcionar muito conosco. Por quê? Porque a população faz parte de um mandato coletivo. Porque o coletivo não é nós. O coletivo é as pessoas no geral. Então, nós temos que ouvir a população, porque senão o mandato coletivo ele não tem razão de existir. Senão ele é só nós. Certo. Não sei se certo, obrigada. Respondeu bastante, mas eu quero ouvir as outras também. Patrícia, tá aí tão quietinha, Patrícia. Então, nós vamos fazer duas perguntas já de uma vez para você, tá? A relação que você tem com o coletivo e referente às suas bandeiras. Quais são as suas bandeiras? E assim, sucessivamente, eu vou passando para as demais. Patrícia, por favor. Oi, gente. Como eu falei para vocês, eu estou com um pequeno problema aqui no meu áudio, eu não consigo ouvir, mas eu estou acompanhando, só que tem um tempo de transmissão, em que eu ouço e que eu deixo de ouvir. Então, peço um pouquinho de paciência para vocês, tá? Mas eu estou aqui presente, como eu sempre estou lá no grupo, né? E também sempre presente nos movimentos em Joinville, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito engajada e tenho muita vontade de fazer e
e contribuir para transformar a sociedade num mundo melhor, né? Eu sempre falo que não é que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, mas que filhos nós vamos deixar para o mundo. Mas aí, então, respondendo a sua pergunta, como é que eu cheguei até aqui no coletivo, e aí quais são as minhas bandeiras, que daí eu já emendo uma na outra. Então, desde que eu trabalhei lá em 2010, nesse programa de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS, eu achei que esse trabalho foi um trabalho assim, de extrema importância para a sociedade de Joinville. Em nenhum momento, apesar de ter dado aula, e aí eu trabalhava com muitos alunos diferentes, a gente sabe que o alcance é bem grande, mas trabalhar nesse programa de plantas medicinais me fez perceber o quanto a gente pode atuar dentro da sociedade de maneira positiva e o quanto, tanto o legislativo quanto o executivo, no caso os vereadores ou o prefeito, o quanto essas decisões influenciam diretamente na vida das pessoas. Foi aí que eu comecei, eu sempre tive esse questionamento dentro de mim, mas ali é que eu entendi o quanto realmente isso faz diferença na vida, lá na ponta das pessoas. Não é o que está no imaginário, o que ele decidir, está decidido, mas isso interfere na nossa vida, na minha vida, na vida do outro. Então, eu precisava, de alguma forma, atuar ali dentro. E como a Iracy falou, eu jamais teria condições e coragem de sair sozinha. São todas essas questões de família, né? Eu tenho 2 filhos, tenho marido, tenho a casa para cuidar, eu tenho herbalista, eu tenho um sítio que a gente adquiriu e é o nosso sonho, transformar esse sítio na nossa morada, inclusive dentro dessas questões ambientais todas, né? Que a gente tem esse cuidado, que então é de consumir o mínimo possível do meio ambiente, com o máximo que já tem lá no nosso ambiente. Então, a gente tem uma vida bastante movimentada e sozinha eu não teria coragem de encarar isso jamais. E aí eu vinha, por conta dessa inquietação e já por conta do movimento que o Brasil vinha tendo, né, na minha área, por exemplo, de meio ambiente, a desconstrução de muitas políticas públicas que são extremamente importantes, né, esvaziamento do IBAMA, a não permissão de fiscalização e todas essas situações, para mim, estava... quem me conhece sabe que eu sou inflamada, que eu sou inquieta, que eu preciso fazer, que eu preciso ajudar a resolver. E aí eu vinha estudando sobre essa forma de mandato, que é o mandato coletivo. E estudei, vi várias possibilidades e situações que acontecem em Brasil afora, e, de repente, quando veio o convite da querida Maria Ivonete, que eu agradeço muito, de fazer parte de um coletivo. E aí, assim, sim, ter coragem de encarar uma missão que é tão desafiadora e, no meu ponto de vista, tão importante. Porque é ali no legislativo que muita coisa é decidida, é muita coisa que é fiscalizada, e aí, por que o mandato coletivo ele é tão interessante? A Mônica já colocou com relação a isso, que assim, qualquer decisão que a Valéria vá tomar vai passar por nós. E, além de passar por nós, nós temos ao redor da gente uma rede que são essas pessoas que a gente está chamando para perto, para ajudar nessa construção, né? Então, o voto da Valéria lá na frente, o discurso da Valéria vai ser embasado na discussão de todas essas mulheres maravilhosas que estão aí. E aí fica muito diferente do que a gente ter um vereador que acha que sabe tudo e que, no fundo, ele não tem condições de saber disso tudo, né? Então, essa minha motivação para estar dentro desse coletivo. Ótimo, Patrícia. E aí, quais são as minhas bandeiras? Dentro do meio ambiente, sim, a gente tem várias, né? E aí, uma delas é a questão da água, até já fiz um vídeo sobre isso, porque a água em Joinville, os rios que abastecem Joinville nascem dentro de Joinville, então a nossa necessidade de cuidado com esses rios, com o comportamento que nós temos, principalmente aqui na área rural, tem que ser muito grande.
Aí uma outra que está ligada também com a água é a questão da rede de esgoto, né? Tratamento de esgoto, que inclusive foi uma das coisas que me deixou muito apaixonada pela gestão do PT em Joinville, que foi o salto que foi dado em termos de tratamento de esgoto. Então, a gente não consegue falar de Rio Cachoeira limpo sem falar de tratamento de esgoto. E assim, várias outras. Eu já falei da questão da fitoterapia, que foi um programa muito bacana que a gente desenvolveu aqui, então eu pretendo retomar ele. Mas todas essas bandeiras com relação à mulher, daí, como eu moro na área rural, é a mulher Sim. rural, é a geração de emprego, de trabalho. E aí todas essas questões que estão voltadas à segurança da mulher, da família e de todo o seu entorno. Certo. Eu acho que era isso. Patrícia, ótimo, obrigada. Maria Ivonete, provavelmente nós temos várias pessoas nos assistindo, mas também com muitas dúvidas, né? Até porque a gente sabe que o coletivo vai fazer várias lives, vai informar mais a população, mas nessa primeira é importante que a gente consiga conscientizar as pessoas desse processo que o coletivo está formando. Então, você poderia esmiuçar para nós sobre o coletivo e assim também já falar sobre as suas bandeiras? Claro, com o maior prazer. Primeiro, eu gostaria de dizer, para quem está nos ouvindo, assim, explicar um pouquinho, né? Sem desvalorizar um mandato individual. Antes, eu gostaria de lembrar, o Juntas por Joinville, ele é um movimento de mulheres, tá? Para fortalecer o poder das mulheres na sociedade, para além de uma candidatura política. Nós estamos agora estreando uma primeira candidatura, que é a da Valéria. Mas nós queremos, um dos princípios do Juntas por Joinville é empoderar mais mulheres para o exercício de poder, principalmente na política, mas não só, né? Nos conselhos, nas ações da sociedade organizada, enfim, fazer esse empoderamento. Através de um mandato coletivo lá na Câmara de Vereadores, nós vamos ter estrutura para fazer isso, para fortalecer essas mulheres, para poder fazer assembleias, congressos, atividades, né, atividades de capacitação, para fazer projetos nas escolas, para empoderar as nossas meninas, ensinar desde cedo lá na pré-escola a fazer os processos de empoderamento. Então, é entender que um mandato na Câmara de Vereadores, para nós, é uma estratégia, como o Juntas por Joinville, porque o Juntas por Joinville é um movimento, né, de empoderamento das mulheres. Então, nesse sentido, o que ele se diferencia de um mandato individual? Por que um mandato coletivo, ele passa a ser não só uma inovação? Para nós, sem dúvida nenhuma, em termos de estudo que a gente já vem fazendo, uma fissura, uma nova forma de fazer política. E eu vou explicar por quê. No mandato individual, você tem um vereador que faz uma campanha. Geralmente, durante essa campanha, ele tem várias pessoas que ajudam ele a fazer essa campanha. E, em geral, essas pessoas acabam virando os assessores lá na Câmara de Vereadores. E, muitas vezes, acontece duas contradições. Uma é essa que o coletivo já disse. Uma pessoa nunca vai conhecer todas as necessidades de uma população, nem mesmo nós, aqui 6. Por isso, nós somos muitas por trás de nós. Por isso, nós vamos utilizar muitas estratégias para poder ouvir a população e transformar isso em projetos de lei, em projetos de ação política, em ações de cobrança do executivo em políticas públicas. O nosso foco é a mulher. Por quê? Porque a mulher reproduz isso dentro do seu núcleo familiar. Porque a mulher, quando a gente trabalha com a mulher, a gente automaticamente trabalha com a sociedade. Então, um mandato individual, ele tem esses dois problemas. O primeiro é que ele não dá conta de ouvir a sociedade e transformar isso em ações. Porque, em geral,
né, o vereador ou essa pessoa de um mandato, seja lá deputado, né, ou até um prefeito, ele acaba tendo uma bandeira dele, né, e segue uma carreira. Nós não queremos mais isso. Nós queremos uma política que seja uma bandeira da sociedade, e que nós façamos uma nova forma de representação. O segundo problema é que essas pessoas que ajudam, né, a fazer o processo de campanha se tornam assessores. Nós não. Nós não vamos ser assessoras da Valéria. Nós somos co-vereadoras. Nós somos mulheres com posicionamento, com bandeiras, com atitudes. Nós queremos contribuir em diversos setores da sociedade. E junto conosco, nós vamos trazer as outras mulheres para que elas venham fazer esse trabalho dentro da Câmara. O mandato é só uma estratégia para nós. Nós queremos ter muitos outros mandatos. E não só conosco, com muitas outras mulheres. Nós queremos ter mandatos a deputadas, a prefeitas, a deputadas federais. Nós queremos ter mulheres na JORPEM, na CIG. Nós queremos fortalecer as mulheres na liderança da sociedade. Porque nós somos mães, nós somos filhas, nós somos mães da terra. Nós ajudamos essa sociedade a ser melhor. E a gente sabe disso. Ótimo, Maria E a gente Ivonete. sabe o quanto o nosso papel é importante. Então, essa é uma grande diferença entre um mandato coletivo e um mandato individual. Como a gente vai ter mais chance, mais live para falar disso, eu vou falar da minha bandeira, então. Eu vim de coração para o Juntas, porque, primeiro, eu faço política pública. Sempre que eu exerço um cargo, eu não faço só... Eu respeito a política partidária, né? Porque a nossa sociedade é representativa, a nossa democracia é representativa. Os partidos existem. A gente não pode dizer que eles não existem. Não, eles existem e ainda é dessa forma que a gente faz os processos eletivos. O Junta quer contribuir para que se mude. Vocês pensem um dia em a gente poder votar num prefeito, num presidente, e ao mesmo tempo votar em todo o gabinete dele, em todo o secretariado, a gente já saber quem são as pessoas competentes ou não que ele está trazendo junto. Esse é o nosso sonho, né? A gente precisa lidar com o sonho também, mas agora é a nossa realidade. E a nossa realidade da Maria Ivonete é lutar pelos direitos da mulher, principalmente contra a violência. É muito forte a violência na nossa sociedade, a Iracy falou, Joinville, a Juscelia comentou muito bem isso, ainda é uma cidade que não dá o devido ouvido às políticas públicas para as mulheres. Desde a creche, eu não quero nem fazer defesa aqui, porque eu fui professora de educação infantil. Por que é importante educação infantil para as crianças? Não, eu quero dizer o que é importante ter educação infantil para a emancipação das mulheres, para elas terem tempo para estudar, para ter direito à sua vida. Então, as minhas bandeiras são os direitos pelas mulheres, cuidar da violência em todos os níveis, desde a mulher criança, bebê, até a mulher adulta, e principalmente lutar para fazer política pública de qualidade e ajudar esse Brasil a entender que é possível, desculpem, Certo, é possível sim fazer uma política diferente. Obrigada, tá, Alessandra, pela pergunta. De nada, que isso. Vamos falar um pouquinho com a Iracy sobre as suas bandeiras, né? Ela já deixou muito claro nas suas falas, mas só reforçar, Iracy, para nós passarmos para a Juscelia e para a Mônica, o tempo corre, né? Já estamos quase no final, então, por favor. Bem, meu lugar de fala é de uma artista, de uma gestora, de uma produtora cultural, de uma pessoa que sabe, eu tenho ciência, né, da potência da cultura e da economia criativa para o desenvolvimento de uma cidade, de uma comunidade, das pessoas, né. Então, assim como é preciso integrar, né, a cultura, a educação, que tanto se fala, mas pouco se faz, assim como é necessário integrar a cultura com as atividades turísticas do município, que também se fala muito, né, mas só se integra nos grandes eventos, né, eu venho aqui plantar essa semente, né, esse olhar, essa defesa, de a gente trabalhar com o olhar da transversalidade, né, como é que a gente aplica
e utiliza, né, as práticas, o conhecimento, a democratização do acesso à cultura nas políticas de saúde pública, nas políticas de saúde da cidade, né? Então, você trabalha com a saúde psicossocial, no bem-estar das pessoas. E a cultura, a arte, a prática artística, ela é um atravessamento nessa área. A gente sabe isso porque, dentro do programa de inclusão, do Arte para Todos, do programa de formação cultural, a gente vivencia isso na prática, né? Vários dos nossos alunos conseguiram, através da prática artística, da prática teatral, se empoderar e ingressar no mercado de trabalho, concluir, evoluir na escola, no ensino, reduzir a carga medicamentosa, né, que é necessária, que é repassada. Então, a gente trabalha muito a saúde com medicamento, como a Patrícia falou, sabe, de várias coisas. E você estar bem, se sentir bem com o seu corpo, com a sua cabeça, com a sua relação, com o seu lugar, né? A arte proporciona isso para as pessoas. Então, as pessoas pensam muito em arte como entretenimento, aquele negócio que você vai fazer na hora de fala para dar uma desestressada. Mas a arte não é só isso. A arte é cadeia produtiva, a cultura, a economia criativa tem uma cadeia produtiva. Então, eu defendo muito o empreendedorismo, mas também o reconhecimento do trabalho profissional da mulher dentro da cadeia produtiva, né? E o estímulo da cadeia produtiva da cultura para o desenvolvimento dos nossos bairros, das nossas comunidades, das associações de moradores, né? De a gente criar mais coletivos na cidade. Hoje, emprego é uma coisa difícil, né? Então, as pessoas estão precisando empreender, mas empreender sozinho também não é. Então, existem muitos caminhos de você fazer o atravessamento das políticas de cultura com a segurança, né? Então, se você tem pontos fragilizados na cidade, você pode investir ali com cultura, com o esporte, né? Junto com a assistência social, nas ações, nas relações com os projetos dos CRAS. Então, a cultura, ela não pode, ela precisa ser olhada como política, né, como legislação, para prever esses atravessamentos, porque o executivo não dá conta de fazer isso se isso não estiver lá na base. Então, não adianta você discutir a cultura aqui, o esporte ali, fazer a lei da assistência social, você não pode, tem que estar tudo junto. E eu me proponho e defendo isso, né, que a gente faça essa transversalidade. E da mesma forma, como falo de empoderamento da mulher, né, que a gente precisa discutir a questão de gênero, a gente precisa trazer para essas discussões também a representatividade e a discussão das questões ligadas, das questões LGBTs, da diversidade, né? Então, eu também trago essa proposta, essa defesa para dentro desse coletivo, né, porque a gente precisa romper as barreiras do preconceito. A gente precisa aprender a entender e fazer política e fiscalizar as políticas para que elas sejam numa linha horizontal para todas as pessoas. E as pessoas somos nós, como nós estamos aqui. Ótimo. Né? Nós não somos... Tem várias coisas que a gente diverge, que a gente é diferente, e por isso que a gente se complementa, né? Esse é o exercício. Então, assim, eu venho com a questão da cultura, mas relacionada a tudo, a segurança, a saúde, educação, planejamento urbano, né? Você tem que planejar a cidade pensando nos espaços de lazer e bem-estar das pessoas. Então, essa é a minha posição, minha vida, é onde eu tenho tentado estar e fazer a diferença. Certo. Obrigada, Iraci. Juscelia, por favor, as suas bandeiras, quais são? Acho que todas falaram um pouco daquilo que eu defendo também. Mas, enfim, afinal, somos um coletivo, né? Nada mais justo que seja realmente isso, que aconteça isso. Mas eu luto muito e sempre, em qualquer lugar que eu esteja, e mais agora com esse foco do coletivo, dessa... Como disse a Marie Bonetti, se tivermos êxito, seremos, co-vereadoras, né? Então, neste foco, eu vejo que a gente pode estar trabalhando muito o empoderamento da mulher, mas de uma forma onde a mulher se sinta mais amparada, mais acolhida, tanto por nós mulheres, como pela sociedade num todo, estruturar, buscar, pelo menos, trabalhar, lutar para isso, para que isso aconteça, porque a gente não consegue
prometer e cumprir, porque nós não somos do executivo, seremos do legislativo, né? Então, é importante que a gente lute junto com toda a sociedade, com as mulheres e entre nós, para que essas mulheres tenham as condições, por exemplo, na hora de um abuso sexual, de uma violência sexual, como aconteceu agora com essa menina, tenha toda a sua imagem preservada, as condições ali na cidade para acolher essa criança, essa mulher, seja criança ou não, tá? Para que essa violência, esse ódio que vem através da violência, do radicalismo, ele seja amenizado e a gente consiga fazer, mostrar que, através da nossa forma de ser mulher, mãe, maternal, a gente consiga alterar esse modelo de sociedade que a gente tem e fazer um pouco mais fraternal, botar mais aquela nossa carinha de amiga, maternal mesmo, tá? E as minhas bandeiras, segurança que eu trabalhei anos e anos nos Consegues, criamos a Consegue, que é a associação dos Consegues. Para quem não sabe, Consegue é o Conselho Comunitário de Segurança, aliás, Conselho de Segurança Comunitário, né? Onde as polícias trabalham junto com a comunidade, e temos já a Consegue, que foi na minha gestão, eu fui a primeira presidenta dessa entidade que criamos, e na Jorpem fui abrindo, tentando, como disse a Maribonetti, buscando aquelas frestas e entrando. Hoje a Jorpem está povoada por mulheres, mas eu, por muitos e muitos anos, eu fiquei lá sozinha, entre os homens empresários, tá? Dentro do judiciário, onde eu sou uma voluntária ainda, porque não temos reconhecimento dessa profissão, sou uma voluntária como capacitada, inclusive, como mediadora e conciliadora judicial. Então, tudo isso traz uma bagagem para a gente, que a gente, na hora de exercer, de trabalhar essas políticas públicas, essa forma de fazer política diferente, a gente traz todo esse conhecimento para nossas bandeiras. Tá? Então, eu convido a todas que estão nos ouvindo, a todos e a todas, que venham junto conosco. Obrigada a você. Obrigada, Alessandra. Obrigada a você. Mônica, quais as suas bandeiras? Agora, para finalizar, né, eu acho que todo mundo falou sobre as bandeiras, que todo mundo aí está. Mas eu quero reforçar a bandeira, né, já foi comentado, do esporte, da cultura, da educação, políticas públicas nessas áreas, e quero reforçar a bandeira de acesso às crianças à educação infantil, onde possibilita que as mães trabalhem, né, onde possibilita o crescimento, né, da mulher, e que ela possa estudar, que ela possa trabalhar, e que ela possa cuidar, né, da sua família. E o que eu posso dizer também é desenvolvimento e apoio a projetos às microempreendedoras, né, as mulheres que iniciam como microempreendedoras, e às vezes não tem o apoio, não tem os projetos nesse sentido. Queria só reforçar isso e quero convidar todas a vir participar do coletivo Juntos por Joinville. Obrigada. Juscelia? Eu queria colocar, que eu acabei esquecendo, mas é uma bandeira que eu vivencio isso assim muito forte, e tu tá aqui, e eu não posso esquecer disso, que é a minha bandeira contra o racismo. Nós todas trabalhamos isso, mas eu assim, sou uma lutadora ferrenha nisso, tá? Trago para minha casa os meus amigos negros, pretos, né? E a gente trabalha sobre isso muito, fala muito, e vai interferindo, que isso é muito, muito importante, porque passa também pela discriminação de nós mulheres, e a mulher preta
a pessoa preta, ela vivencia isso muito mais doído, horroroso, né? Então, quero só lembrar disso, não podia fechar isso sem falar. Obrigada. Mas se você não falasse, eu iria falar. Isso não vai passar batido. Bom, nós já estamos nos finalmente. Quero dizer que foi um prazer estar com vocês. Eu estava extremamente nervosa, né? Mas é porque a gente tem jogo de cintura e vai levando, enfim. Quero agradecer o Maicon, que foi o meu diretor aqui de live, me mandando mensagem direto, né? E faz isso e faz aquilo e tal. Mas ainda bem que nós entramos numa conexão, né? Porque o Maicon precisa saber que o mundo é das mulheres, certo, Maicon? Sim, Iraci, fale. Som. Opa, Toma. agora veio o som. Importante você falar do Michael, que está aí nos bastidores, né? Porque, assim, nós estamos nos colocando como mulheres aqui, mas a gente não está se colocando na disputa com os homens. A gente está se colocando para somar, né? Atrás de cada uma de nós, perto de cada uma de nós, do lado de cada uma de nós, junto com a gente, estão muitos homens, né? Porque a nossa luta por empoderamento feminino não tem a ver com disputa de poder, tem a ver com equidade de direitos, né? É isso que nós queremos. E a nossa caminhada aqui, ela não é só para trazer as mulheres para perto da gente, mas para trazer os homens que também acreditam que é necessário essa equidade, né? De caminhar juntos. Então, é isso que a gente fala. Então, assim como o Michael, nós temos outros Michaels na nossa equipe nos ajudando a pensar também com esse olhar. Sim, sim. Tanto que o nosso primeiro internauta foi o Robson, né? Que entrou, já comentou, enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito agora. Mas nós tivemos também a presença da doutora Ana Paula, com o seu esposo Zeca, da Karine, do Luiz Carlos, do meu amigo Paulo Júnior, um grande abraço, da Angelita, que fez perguntas, da dona Edith, que mandou um abraço para a Maria Ivonete, e da dona Uda, que está assistindo com o seu Luiz, e da Maria, né, que está participando conosco desde o início. Então, se eu esqueci de alguém, se rapidamente eu não pude pegar ali a informação, a Silvia também, a Tuzi comentou que eu fui uma âncora que arrebentei, isso para mim é um grande elogio, serve para o meu currículo, porque, nossa, né, receber um elogio da Tuzi, uma das maiores jornalistas que Joinville tem, é excelente. Um abraço, Tuzi. Aproveita o Ceará. Outra coisa, gostaria de finalizar agradecendo a cada uma de vocês que estão aqui representando as mulheres de Joinville. Eu sou joinvilense, sou uma mulher negra com muito orgulho, sou uma funcionária pública com muito orgulho, venho de uma família, tanto paterna quanto materna, em sua maioria mulheres, então a minha referência é extremamente feminina, e figuras fortíssimas. Então, eu gostaria muito de agradecer o convite, a lembrança do meu nome. Ontem, quando a Maria Ivonete me chamou, eu olhei e disse, mas quem é essa moça? Mas eu vou atender. Né? Era uma chamada de vídeo, eu estava toda despenteada, mas eu pensei, eu vou atender, porque se ela ligou é porque ela quer falar comigo. Aí depois, quando ela entrou no vídeo, aí que eu comecei a lembrar e tal dela, né? E aí fui arrumando meu cabelo, mas depois eu pensei, poxa, mas do outro lado também tem uma mulher, né? E é assim que a gente tem que pensar, que do outro lado existem mulheres, e mulheres, independentemente se estão no poder ou não ainda, em diferentes partidos, em diferentes caminhadas, tem que se apoiar. E tem que respeitar também a ideia de muitas mulheres,
porque às vezes você não apoiar politicamente, por uma questão partidária, uma outra mulher, isso não quer dizer que você está negando essa presença feminina. Mas, às vezes, você está alertando que ela deve repensar, porque alguma prática ainda não bateu. Mas nós somos mulheres e nós temos que ouvir as mulheres, seja positivamente ou negativamente, porque tudo é bagagem. E eu quero terminar citando uma frase da nossa deputada Benedita da Silva, que, quando fala sobre os negros, diz o seguinte, que para falar de nós, só nós podemos falar, só nós sabemos. Então, eu quero estender a vocês e colocar no sentido feminino, que para falar de nós, só nós podemos falar, porque só nós sabemos o que passamos e quem somos e o caminho que percorremos para estar aqui nesse momento. Então, um grande abraço a vocês. Valéria, foi um prazer te ver. Sucesso, proteção. Eu estou desejando a todos os meus amigos que estão nesse desafio. E hoje, para mim, foi um desafio, porque foi um convite. Eu não faço parte do coletivo ainda, mas provavelmente, futuramente, farei. Tenho algumas frentes, algumas bandeiras que são importantes, principalmente a questão do negro em Joinville, que tem essa questão racista muito forte, muito presente nessa cidade. Embora eu sendo joinvilense, eu tenho que afirmar isso. E nós precisamos reverter essa situação pela educação e, sim, pela política. E uma política feita por mulheres, ela tem total diferença. Porque a mulher, apesar, e é a maioria nesse país, não tem voz, mas quando tem, consegue executar. E não consegue executar uma coisa, consegue executar várias coisas de uma vez. Então, não dar esse poder à mulher é perder também esse diálogo da equidade na nossa sociedade. Um beijo para vocês, proteção, saúde, permaneçam em casa e nos encontramos por aí em outros encontros virtuais. Maicon, um beijo. Hanna, um beijo.